Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República. Inelegível, além de ter o seu registro de candidatura cassada. O Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. Há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Agora nós temos uma configuração clara de um crime eleitoral no período sim da pré-campanha, porque ele já era anunciado como candidato futuro à reeleição. Lula pode ficar agora oficialmente inelegível por 8 anos. Pode ter o registro da candidatura cassada em virtude do desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Niterói. Bomba agora! O ministro André Mendonça aceitou uma ação que pode deixar Lula inelegível por causa do carnaval, uma pré-campanha que ele fez durante o carnaval, e essa decisão tomada agora pode lascar com Lula nessas eleições. Essa ação aponta o uso de poder econômico indevido e mais, o uso também indevido das telecomunicações para fazer uma pré-campanha. E pode ter certeza, a decisão de André Mendonça chocou Brasília, chocou Lula e até o STF. Gente, o que eu vou mostrar aqui realmente é forte. E mais, eu já te pergunto logo no início desse vídeo, você acredita que Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições? Comenta aqui embaixo 22 e claro, segura porque esse vídeo realmente está fortíssimo. Amigos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, eu preciso do teu joinha, gente. Deixa o joinha para esse vídeo, para que a plataforma, que o YouTube divulgue, recomende esse vídeo para mostrar a verdade por trás de tudo o que aconteceu. Então não vou enrolar muito não, por favor, você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para nós chegar a 800 mil inscritos. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e acompanha nós também, @FelipeCâncio_oficial. Já deixa o seu like. Agora chega de conversa e sem mais delongas, bora assistir e analisar esse vídeo juntos. Inelegível, além de ter o seu registro de candidatura cassada. O TSE acabou de admitir a ação do Novo contra o Lula por suposto abuso em desfile de carnaval. Lembra aquele desfile da Acadêmicos de Niterói, que aliás depois foi rebaixada? Pois é, nós tínhamos entrado já na época no TSE, alertando o TSE de que aquele desfile seria realizado e que, apesar de Lula ainda não ser candidato, estava evidente que aquela, entre aspas, homenagem era para promovê-lo politicamente. E pior, com quase 10 milhões de reais de dinheiro público. 9.650.000 reais. Naquela época, a ministra Estela Aranha disse, tem que esperar o desfile acontecer primeiro para ver se realmente vai ter exposição política. E agora está comprovado por meio da nossa ação lá no TSE que houve sim, quando o pré-candidato Lula era busca de benefício político eleitoral, e o TSE acabou de acatar o nosso pedido para dar andamento no processo no Tribunal Superior Eleitoral. Lembre-se, isso aqui faz poucos dias, logo depois do registro da candidatura do Lula, Novo pede cassação da chapa Lula-Alckmin por suposto abuso de poder econômico. Partido de Zema, está na Folha, alega que 9.600.000 em recursos públicos foram usados em desfile que homenageou Lula. O governo Lula diz que não destinou verba pública à escola de samba, mas teve dinheiro público de várias áreas, e que não escolheu o enredo. Tá bem, até dirigente do PT está na Acadêmicos do Niterói. Tinha gente filiada ao PT na direção dessa escola, que foi rebaixada, pela liga lá do samba, das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela foi rebaixada, tão ruim foi a homenagem, mas não deixou de ser uma
propaganda eleitoral antecipada na nossa visão, e por isso entramos com pedido de anulação do registro da candidatura do Lula nessas eleições. E além de pedir o registro de cassação, ou melhor, a cassação do registro do Lula, nós pedimos ainda que fosse considerado inelegível o Lula por 8 anos por ter descumprido a lei. Então é isso que agora está em jogo. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, acabou agora há pouco de admitir esta ação do Partido Novo, ação nossa contra Lula, contra Geraldo Alckmin, por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante o Carnaval do Rio neste ano. Mais uma vez, tem gente comentando, o Lula pode tudo, só acredito vendo. Não pode, obviamente. Eu sei que é uma ironia que está sendo usada aqui por alguém que nos segue, mas nós vamos continuar todos os dias sendo essa pedra no sapato e buscando a responsabilização pelos crimes que são cometidos, inclusive os eleitorais. E neste caso, passível de cassação do registro e inelegibilidade por 8 anos. O Bolsonaro ficou inelegível por muito menos, aliás, por um absurdo, um factoide que criaram, uma reunião com embaixadores. Lembrem-se que Dilma também fazia encontros com embaixadores para falar de suposto golpe antes do impeachment e assim por diante. Agora nós temos uma configuração clara de um crime eleitoral, no período sim da pré-campanha, porque ele já era anunciado como candidato futuro à reeleição, e nós vamos cobrar do Tribunal Superior Eleitoral que tenha o mesmo rigor com o Lula. Aliás, se tiver metade já está bom, em comparação ao rigor que fazem contra os candidatos da direita, da oposição, liberais, conservadores. Estamos, portanto, aqui fazendo o nosso papel e encerrando esta live. Sim, Lula pode ficar agora oficialmente inelegível por 8 anos. Pode ter o registro da candidatura cassada em virtude do desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Niterói. Acadêmicos de Niterói. Nós do Novo entramos com esse processo. Nós tivemos agora há pouco a notícia de que o TSE admitiu a ação e vamos aguardar, portanto, que ela tenha o desfecho que nós pedimos, porque, como disse o ministro na sua decisão, os fatos narrados podem, entre aspas, em tese, caracterizar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E fala mais, e aqui colocando entre aspas, pois ele disse que há elementos suficientes para o prosseguimento da ação e para a produção de provas. Abre aspas. A petição inicial do Partido Novo relata fatos determinados, aponta o proveito eleitoral que deles teria advindo aos investigados e vem instruída com os instrumentos de repasse, comprovantes de pagamento, publicações oficiais, expedientes de tribunais de contas e o livro Abre Alas do Desfile, além do rol de testemunhas com a declaração objeto de cada depoimento. E conclui o corregedor: desta forma, em primeira análise, entendo que a petição inicial preenche os requisitos de admissibilidade. Agora Lula e Alckmin têm 5 dias para apresentar a sua defesa logo após serem citados. Parabéns à equipe jurídica também do Partido Novo, parabéns a todos os que estão sempre trabalhando pela justiça de verdade no Brasil e não deixando nada, nenhum dos crimes, nem os eleitorais do Lula passarem em branco, e contem comigo. E para o Senado, agora posso pedir voto, é Marcel Van Hatten 300 aqui no Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar e muito nessa campanha que começou ontem, foi dada a largada ontem, para chegarmos ao Senado da República e continuarmos o trabalho que hoje eu faço na Câmara com ainda mais vigor, porque a gente vai ter mais espaço para trabalho no Senado e principalmente com mais condições de devolver a democracia, a justiça ao Brasil e reequilibrar os poderes, porque do jeito que está, não dá mais. Um abraço a todos,
Boa tarde. E Lula, sim, se depender do que diz a lei, deve ficar inelegível e ter o seu registro cassado, não podendo mais concorrer nestas eleições. Há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá pelos meios próprios a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação. Vocês acham que o Brasil está bem na governança? Vamos ver com números. O Banco Mundial tem 6 indicadores de governança. Eu não disse, vou passar rapidamente por esses números. Eu não disse para os senhores que os nórdicos têm os melhores indicadores? Mas por quê? Porque eles começaram a trabalhar isso antes de nós. Exemplo, nós há 20, 25 anos falamos em transparência pública. A Suécia fala em transparência pública desde o século XVIII. Então, é natural que algo esteja melhor por lá. Mas o Banco Mundial, que avalia a governança pública desde 96, tem a Dinamarca e países nórdicos como os primeiros, mas a Dinamarca tem sido, na média, primeiro lugar. Nós temos um outro exemplo, um país grande também, com dimensão territorial e populacional de alguma forma similares ao Brasil. Estados Unidos. Ah, mas esses são melhores mesmo. Mas e na América Latina? O Chile tem o melhor indicador de governança da América Latina. E um dos piores indicadores da América Latina é o Paraguai. Não é o pior, mas dos que estão lá atrás, é o que mais se aproxima em características, em proximidade, em tamanho do Brasil. Mais do que Venezuela e Haiti, por exemplo, que estão ainda piores. Vamos ver esses números? Vamos ver se passando aqui. Cadê a minha amiga? Então. Primeiro indicador, respeito às leis.
Em verde, Dinamarca, escala de 0 a 100. Estados Unidos, 88. Chile, olha lá o Brasil, não passa de ano, nota 4. Está igual em 96 praticamente. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, o Paraguai melhorou, se aproximou do Brasil. Isso é respeito às leis, aos contratos. Prefeito é eleito, governador é eleito, quer revogar os contratos todos, mudar todo o sistema normativo, extinguir concessão, insegurança jurídica, esse é o dado. Efetividade das políticas públicas, estamos quase empatando com o Paraguai. Isso é desperdício de recursos públicos, não é corrupção, é desperdício de recursos. É dinheiro indo para o ralo, é demora nos processos de contratação, medicamento sendo comprado e não entregues, perdendo por prazo de validade, é isso. Qualidade da regulação. Paraguai está melhor que nós, passou a gente. Tem empresa indo investir no Paraguai e não no Brasil. Isso vai de 96 até 2022, é o último dado que nós temos aqui. Essa é a realidade. Problema de segurança pública. O povo paraguaio acha que lá está mais seguro que aqui. Esse é um dado interessante, porque também tem a ausência de violência / terrorismo. Então, vocês podem observar que a curva dos Estados Unidos, lá com as Torres Gêmeas, em 2001, começa a ter um decréscimo. Lógico que isso é uma percepção de segurança. O fato é que o paraguaio se sente mais seguro que o brasileiro. Controle da corrupção. Estamos indo ladeira abaixo. Liberdade de imprensa, de expressão, participação social, controle social. Estamos descendo também. Esses são os indicadores. Esse é o único indicador que nós estamos acima de 5. É o único. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muito para ser feito. Eu sei que Santa Catarina é um estado privilegiado. Eu sei que Santa Catarina é um exemplo em vários aspectos para o país. Eu sei que os senhores, se fosse dissecar os dados brasileiros, teriam uma média superior a isso. Mas essa é a nossa realidade hoje. E eu tenho certeza que mesmo em Santa Catarina, muito ainda pode ser feito para melhor. Entenda o seguinte: trabalhe na área de governança, controle social, prestação de contas, trabalhe na área da efetividade, respeito às leis, aos contratos, não pratique corrupção, tenha efetividade, faça regulações que atraiam empresas para a sua cidade. É isso que o povo espera. Mas, olha os números do PISA nosso. Lá atrás desses países todos. Olha os números de produto interno bruto. Estamos descendo, o Paraguai daqui a pouco está alcançando a gente, o PIB per capita. Agora deixa eu dizer sobre essa teoria. Teoria do agente principal. Essa teoria foi trazida da economia para o direito privado, do direito privado para o direito público. Lá nos Estados Unidos, as pessoas investem em bolsa de valores. O sujeito está lá,
É como se tivesse sujeito assim. O sujeito está lá no Rio Grande do Sul, investe numa empresa lá do Pará, na Bolsa de Valores de São Paulo. O sujeito nunca foi no Pará, nem conhece a Bolsa de Valores de São Paulo, mas investiu nessa empresa. Ou o inverso, o sujeito do Pará investiu na Bolsa de Valores de São Paulo, numa empresa aqui de Santa Catarina. Nunca veio a Santa Catarina, nunca foi lá a Chapecó, a Blumenau, a Joinville. Depois de tudo que você assistiu aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo, deixa a tua opinião. E é claro, né, gente? Por favor, bora compartilhar esse vídeo, deixar o joinha. E com certeza, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Aqui nós mostra realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores. Tudo o que está acontecendo. Deus abençoe você e a tua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!